take our weakness, you set your treasure. Culto presencial, e eu agradeço a vinda de vocês para estar conosco nesse culto de Páscoa, nesse culto de Santa Ceia. E eu gostaria que você que estiver nos assistindo, também graça e paz, Deus te abençoe. Eu gostaria de ler com vocês Êxodo 12, se você puder acompanhar, do versículo 1. São poucos versículos. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa primeira Páscoa é a Páscoa dos judeus, dos hebreus, do povo hebreu, que todos vocês já conhecem. Não é? O Cordeiro está agora no Novo Testamento. E eu gostaria que vocês abrissem comigo em Lucas 24, os que puderem me acompanhar. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com os vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? E é por isso que nós estamos aqui essa noite, para lembrar que o Senhor ressuscitou, para lembrar que Ele morreu por todos nós, mas Ele está vivo. Amém? Gostaria que você ficasse em pé. Vamos estar orando para dar início a esse culto. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos outra vez de portas abertas, Senhor, para louvar o Teu nome, Senhor, para engrandecer o Teu nome neste dia, Senhor Deus, para louvar o Teu nome, Senhor Deus, com o nosso coração, Senhor, com a nossa mente, com a nossa alma. Senhor, abençoa todos aqueles, Senhor, que estão aqui, que puderam sair de suas casas e estarem aqui na igreja hoje conosco. E aqueles que estão em casa, Senhor, assistindo pela internet, Senhor, abençoa eles também, Deus, poderosamente. Nós abrimos esse culto no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Pô, falei tão alto, derrubou até o telefone aqui, né? Poxa, como é bom nós estarmos de volta, não é? Depois de 4 meses, acredito, mais uma vez, ficamos 4 meses longe. Nós temos a oportunidade de voltar e estarmos juntos. É um privilégio para mim hoje estar aqui com vocês, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, num culto de Páscoa, num culto onde nós comemoramos o nosso Redentor, nós comemoramos Jesus. E as músicas hoje que eu separei
elas falam, a primeira música fala dos feitos de Jesus, fala dos milagres de Jesus, fala da transformação que Jesus trouxe na vida das pessoas que cruzaram no caminho dele, e na vida de muitas outras que cruzam o caminho do Senhor até hoje. Deus continua operando milagres, Deus continua transformando, Deus continua fazendo-nos sair das cinzas muitas vezes. Deus nos levanta e nos ajuda. Esse é o nosso Jesus. Falar dos feitos de Jesus é algo que causa no meu coração um júbilo muito grande, porque a vida de Jesus é muito importante, porque sem a vida de Jesus não há cruz, sem a vida de Jesus não há ressurreição. Jesus Cristo está vivo, e esta vida Ele começou a trazer em todos aqueles que Ele encontrou. E vamos louvar o Senhor, uma canção que eu acredito que todos conhecem. Nós vamos começar cantando ela em inglês e em seguida em português. Vamos cantar nas duas línguas, e eu convido você, à medida de que você talvez não conheça a música, for aprendendo, vai cantando conosco. Vocês que nos visitam, que estão aqui conosco, são muito bem-vindos. Deus abençoe sua vida, e vamos engrandecer o nome do nosso Jesus. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, no, no like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God is stronger. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. Água em vinho tomou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, pode nos deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God, our
God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God. Amém, amém. Como é bom poder louvar ao Senhor. E agora nós vamos cantar uma outra canção, que ela fala do Galileu, fala de Jesus de Nazaré. Aleluia, cante conosco. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, a luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Cante conosco. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, o pão da vida, príncipe da paz, Santo de Israel, a luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus,
Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Amém. Amém. Essa canção é uma canção bem antiga, eu acredito que todo mundo conhece. Ela fala da mensagem da cruz. Falamos da vida de Jesus, falamos que Jesus ele deixou a sua glória. E agora nós falamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. E até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa um dia trocar. Que mensagem maravilhosa. E nós vamos começar cantando esse coro em inglês, que é muito bonito. Eles costumam falar que é as igrejas antigas, né, que faziam aqueles vocais maravilhosos e cantavam aquelas canções maravilhosas, e que nós possamos também cantar ao Senhor com o nosso coração, agora concentrando cada vez mais no Senhor e naquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Rude cruz seria dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
patrulha, desde a glória do céu e o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, e nessa cruz padecer e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sou a cherish, sou a cherish de ouro get cross, till my trophies at last I lay down. I will creep to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Aleluia, Jesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
Son of heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels rose for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We will sing your praise, oh Lord our God. You shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord. We praise you, Jesus. Oh, praise His name. Oh, praise your name. Your name, your name, your name, your name. We will sing your praise, oh Lord, oh God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Nós vamos estar passando alguns avisos no telão. E logo em seguida nós vamos dar continuidade com o nosso culto. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Oh, Deus tem sempre o melhor pra mim. A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Oh.
Como é bom nós estarmos de volta. Como é bom nós podermos agora pregar olhando e vendo rostos, vendo face das pessoas. Esse tem sido um tempo de bastante desafio, porque às vezes eu chego para o meu genro lá, aquele que está filmando, eu gravei os cultos em casa, porque eles estavam em reforma aqui na igreja também. Se você notar, eles colocaram algumas luminárias novas, trocaram toda a eletricidade da igreja, então fizeram toda uma modificação na igreja, dentro do padrão das leis, porque tem seguro, tem tudo. Então, nós utilizamos, a minha casa mais uma vez foi o palco dos cultos online, e a gente estava conversando, o Gabriel, ele antes do culto perguntou para mim, quanto culto que a gente está mesmo fazendo online, quanto tempo faz que a gente não vem para tocar? E eu estava parando para pensar e lembrar, realmente, desde março do ano passado, até setembro nós não pudemos nos reunir. Voltamos e ficamos de setembro até final de novembro, começo de dezembro. Voltamos a fechar novamente e lá se vão, mas em quase metade do ano, nós fora da igreja. E o Gabriel falou, nossa, esse ano nós não nos reunimos? Verdade, não, Gabriel, não nos reunimos. E eu acredito que esse tem sido um grande desafio para muitas igrejas. Esse tem sido um grande desafio para os irmãos das igrejas. E eu tenho conversado com alguns pastores, conversado até com os pastores das igrejas inglesas, pessoas que vão comentando, e uma das coisas que a gente acaba percebendo é que a igreja também tem passado grandes dificuldades. Quando o povo ele passa dificuldades, por exemplo, dificuldades financeiras, acaba refletindo também na igreja. A igreja continua tendo os compromissos delas. Então, pastores estão tentando de todo jeito se virar da maneira que podem e contar com Deus, contar com o auxílio divino do Senhor para poder se manter. Então tem sido um desafio em todas as bases, nas famílias, nas casas, nas escolas, para os estudantes. Todo mundo tem que aprender a se adaptar novamente. E cá estamos nós, e é um prazer para mim muito grande ver o rostinho de alguns irmãos que eu já não vejo há um bom tempo. Mas assim, muitos eu tenho no meu quadro, eu tenho um quadrinho que eu ganhei de presente, e esse quadro fica bem do lado da minha escrivaninha, e todas as vezes que eu vou fazer as minhas orações, eu olho para aquelas ovelhinhas que a Marcela foi que fez, e aquilo tem me ajudado a lembrar de todos aqueles que eu preciso orar, e alguns novos que têm entrado na igreja, que a fotinha não está lá, mas o nome e o aniversário de cada um está ali, para também não esquecer de que eu tenho irmãos que estão junto conosco. Então, irmãos, é um prazer para nós, hoje é um momento de grande alegria. Se você parar aqui para prestar atenção, eu não sei se o João já focou aqui, esse é um trabalho que já foi feito na igreja, desenvolvido na igreja, já faz um bom tempo, e esse trabalho eu acredito que só de nós pararmos para olhar esse trabalho, e de vermos cada cena do nosso Mestre Jesus, a vida de Jesus, aquilo que Ele fez por nós. A minha mãe, ela falava isso, filho, só de olhar para isso eu já me emociono. Só de olhar para isso eu já lembro, eu não tenho como deixar de agradecer o que Jesus Cristo fez por nós e o que Ele continua fazendo por nós, irmãos. Dentro dessa pandemia, dentro desse momento difícil, dentro das situações que nós estamos vivendo, nós temos motivos para agradecer a Deus, porque Ele tem caminhado conosco. E hoje, para a palavra de hoje, antes de nós entrarmos, eu queria orar com você, para pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco, nos ajude a compreender a palavra dEle, nos ajude a utilizar essa palavra, também para a nossa vida, para o nosso caminhar, para que o Senhor fortaleça as nossas vidas nesse tempo tão difícil. E eu quero convidar você, primeiramente, a fechar os teus olhos nessa hora, e mais uma vez orar comigo, agora pedindo que o Senhor fale ao seu coração, que algo sobrenatural aconteça na sua vida, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Esta palavra, somada ao Espírito Santo de Deus, aquilo que está escrito, mais a atuação do Espírito Santo de Deus, essa palavra tem um poder magnífico na vida das pessoas, e que Deus e o Espírito Santo possa falar tremendamente ao seu coração. Querido e bondoso Deus, te agradecemos porque estamos de volta, Senhor, estamos aqui, Deus,
Deus, reunidos como igreja, e que privilégio é esse, de estarmos novamente olhando uns para os outros. Ainda temos as nossas limitações de distanciamento e série de coisas que precisamos cumprir, mas Deus, precisamos também ser gratos por estas oportunidades que nós temos de estar de volta, Senhor. E estando de volta hoje, também eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estar aqui, podendo trazer hoje a palavra de uma forma diferente, olhando para os meus irmãos, Senhor, matando a saudade, podendo dividir da Tua palavra com os meus irmãos e podemos seguir juntos, Senhor, nesta jornada e nesse caminhar. Abençoa, Senhor, os meus irmãos que aqui estão, abençoa, Senhor, os irmãos que estão em suas casas assistindo e que nós possamos ser tocados por Ti neste momento, no nome de Jesus, amém, amém. Amém. Bem, hoje em nosso culto de Páscoa eu gostaria de pregar, utilizando uma pregação ou um sermão de um grande pregador, de um grande homem de Deus. E um homem que foi tremendamente usado nas mãos de Deus. E essa pregação, ou essa mensagem de hoje, eu quero me utilizar de uma mensagem, de uma pregação do apóstolo Pedro. E eu acredito que esta pregação, ela nos faz e nos traz a uma grande meditação, porque faz parte do primeiro sermão que o apóstolo Pedro pregou, não é? Depois do dia do Pentecostes, e logo depois desse sermão em Jerusalém, quando você vai lá em Atos, no capítulo 2, no verso 41, diz a palavra que os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, 3.000 vidas. E o tema principal da mensagem de Pedro, através do Espírito Santo de Deus, foi: Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. E hoje este é o momento de Páscoa, aonde eu gostaria de que as palavras do apóstolo Pedro também ecoassem por toda essa sala, que as palavras do apóstolo Pedro ecoassem por todas as casas que nos assistem, e também que ele tocasse a vida das pessoas, o Espírito Santo pudesse tocar a vida de cada um, assim como tocou aquelas 3.000 pessoas, e assim como tem tocado desde o dia em que nós tomamos conhecimento destas palavras maravilhosas. A palavra de Deus vem séculos após séculos tocando a vida das pessoas, porque Jesus Cristo está vivo. E porque Ele está vivo, nós temos todos os motivos. E hoje também, essa mensagem é para mim a mais importante de todas. E é a mensagem que eu peço ao Senhor, que ela venha inundar o nosso coração, trazendo para nós uma esperança eterna. E cá entre nós, em tempos de dificuldade que nós estamos vivendo hoje, o que mais nós estamos precisando, e eu posso dizer por mim mesmo, é realmente de uma mensagem cheia de esperança para a minha vida. E não é uma esperança para nos deixar para cima, mas para mim é uma mensagem de esperança para me levar para cima. É uma mensagem de esperança para me conduzir para o reino do meu Deus, para o reino do meu Pai, que é através de Jesus Cristo. E agora, falando de Pedro. Pedro, quem ele era, Pedro? Pedro, todos nós conhecemos muito bem a história de Pedro, e talvez se você for lá buscar naquilo que você já estudou, ou que você já ouviu tanto falar, ou que você ouviu nos filmes, por exemplo, você vai lembrar que Pedro, ele era o quê? Um pescador. O trabalho dele era pescar, e ele trabalhava onde? Na região do mar da Galileia. E provavelmente Pedro tinha ali alguns barcos, porque ele trabalhava com o seu irmão, e inclusive eles vão ser os primeiros a serem chamados por Jesus. E ele acordava então, o Pedro, todos os dias de manhã, bem cedo, para pescar. E se você não sabe, era muito comum os pescadores passarem a noite pescando, por causa de uma série de situações. É um momento mais tranquilo, é um momento onde os peixes chegam mais próximo da margem. E Pedro então, com certeza, todas as madrugadas ali pescando, e assim todos os dias, nessa rotina muito previsível, Pedro
e talvez até eu posso dizer, talvez até monótona, porque todo dia você fazer a mesma coisa, aqui nós também somos assim, nós ficamos com aquela sensação de uma rotina, de uma vida previsível. E é bem possível que Pedro, em algum momento dessa vida dele, ele deva ter olhado para aquele belíssimo mar da Galileia e deve ter perguntado a si mesmo: é isso que a vida ela tem para me oferecer? É isso que a vida ela representa para mim? Eu levanto, arrumo a rede, entre tudo eu vou ali pescar alguns peixes, vou fazer algum dinheiro, vou vender, fazer como a gente diz hoje, vou ganhar o meu ganha-pão, não é? E depois eu vou para onde? Terminei o meu trabalho, volto para minha casa, e assim todos os dias. A vida vai passando, eu vou ficando velho, e um dia eu virei o que? A morrer. Porque todo mundo um dia vai morrer. E Pedro talvez naquilo ele deve ter parado para pensar, e assim é conosco também. Qual é o objetivo, qual é o sentido, qual é o significado das nossas vidas? Inclusive, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do apóstolo Pedro. Mas um dia algo diferente acontece na vida de Pedro. E aquele pescador Galileu e seu irmão André, enquanto eles estavam pescando, um dia aparece alguém, aparece um homem, aparece Jesus e diz para eles: siga-me, eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante a palavra de Deus diz o quê? Em Mateus 4, que eles largaram as suas redes, deixaram as suas redes e fizeram o quê? Seguiram Jesus. E largando as suas redes, eles então seguem o Mestre Jesus. E eu acredito até que olhando para Pedro, quando ele começa a andar com Jesus, ele começa a ouvir as palavras do Mestre. Imagina, Pedro ele larga tudo, ele começa então agora a ter uma experiência com Jesus, e aquele Jesus que o havia chamado, ele começa a fazer coisas diferentes, as suas atitudes são diferentes, o seu posicionamento é diferente, o comportamento de Jesus é diferente, os milagres, os sinais que ele fazia dia após dia eram diferentes, e começava a brotar também, por causa da diferença de Cristo Jesus, algo diferente também no coração do apóstolo Pedro e de todos os seus discípulos. E isso também acontece conosco, quando nós seguimos a Jesus. Você tem notado a diferença que Jesus tem feito na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia? Qual é a transformação que o Senhor tem trazido? Pedro, com certeza, ele deve ter pensado: uau, esta é a vida que eu tanto buscava, porque algo diferente está acontecendo daquilo que eu vivia todos os dias. Por ver Jesus fazendo milagres, vendo a reação das pessoas, a transformação que Jesus trazia. Pedro com certeza tinha no seu coração de que nada e nem ninguém havia feito algo similar, ou impactado a vida de tantas pessoas e a sua própria vida como Jesus Cristo tinha feito na vida deles. Irmãos, quantas experiências nós temos com Jesus, quantas experiências eu posso dizer que eu já nos meus 50 anos tenho com Cristo, quantas experiências do Senhor me ajudando nos meus momentos difíceis. Mas, irmãos, um dia, algo aconteceu, algo que foi como um balde de água fria, na vida não só de Pedro, mas também daqueles discípulos, que foi despedaçando a esperança deles. E eu acredito, Pedro até não compreendia muito bem, muitas vezes, porque se você observar, por exemplo, a palavra de Deus, quando você começa a observar os textos bíblicos, você vai ver que não só Pedro, mas muitos dos discípulos meio que ficavam até chocados, quando Jesus falava que ele tinha que ir em direção aonde? Jerusalém, para fazer o quê? Cumprir a vontade do Pai, e iria ter o quê? Que morrer. E muitas vezes os discípulos interpelavam Jesus, falou: não, mestre, porque o que eles tinham na cabeça, o que eles imaginavam era que Jesus Cristo, sendo o Messias prometido, ele iria destronar Roma, ele iria destronar o império de Roma. Mas esse Jesus apresenta uma proposta diferente, esse Jesus tem um caminhar diferente. Jesus, ele vai para morrer numa cruz. Como é que pode um Messias, um rei, morrer numa cruz? Como ele poderia
reinar, sendo ele então punido num crime, numa cruz. Então Pedro, ele, acredito que olhando para tudo isso, ele não contava com isso. E no dia em que Jesus morreu, a esperança de Pedro também morreu com ele. Num sábado como hoje, quando Jesus já estava sepultado e morto, os próprios discípulos, não era só Pedro, se você olhar, por exemplo, em Lucas, no capítulo 24, quando os discípulos estão indo no caminho de Emaús, Jesus Cristo, o que ele faz? Ele vê aqueles discípulos conversando, depois da crucificação, depois da morte de Cristo, Jesus Cristo se junta até ele e diz assim: o que vocês estão discutindo quando vocês caminham? E eles pararam com o rosto entristecido, olhando para Jesus, mas eles não reconheciam Jesus. E eles falaram para Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabem das coisas que ali aconteceram naquele dia? Que coisa? Jesus pergunta para ele, meio que tentando interagir com eles. Eu estou aqui, vocês não estão percebendo. E eles, por causa de toda essa situação, com seus olhos fechados, eles começam a dizer para Jesus o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era o quê? Um profeta, poderoso em palavras. Vê que eles sabiam que esse era um homem poderoso em Deus. A esperança deles estava toda depositada em Jesus. As obras deles iam diante de Deus e de todo o povo. Todo mundo via, era evidente, era fato o que Jesus fazia. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos, olha o que eles dizem, que ele iria trazer a redenção de Israel. Mas hoje é o terceiro dia que isso aconteceu. E na cabeça deles, está tudo acabado, porque o terceiro dia, o corpo já começa a entrar em decomposição, nossa esperança está acabada, porque as coisas não estão caminhando do jeito que nós imaginávamos. Tinham todas as nossas esperanças. Ele era um homem poderoso, ele falava da palavra de Deus, ele tinha autoridade, ele realizava milagres, mas agora a coisa não está correndo como nós esperávamos, e a esperança de que eles falavam, mesmo estando diante deles, eles não conseguiam enxergar por causa da situação. Irmãos, hoje nós vivemos uma situação ao qual muitas das vezes nós mesmos, e eu digo eu mesmo, se eu não parar para olhar para Jesus, se eu não parar para olhar para a cruz, se eu não parar para olhar para a palavra de Deus, eu começo a ficar totalmente com a minha visão deteriorada, e eu não consigo perceber aquilo que Deus está fazendo, porque Ele continua no controle de todas as coisas, mesmo quando nós olhamos para esse mundo na bagunça em que está. E Pedro também não foi diferente. Ele, com certeza, foi do pico da montanha, não é assim? Montanha-russa, muitas vezes que a gente fala na nossa vida, altos e baixos. Pedro, então, andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vai do pico da montanha até onde? Ao mais profundo vale, até que o terceiro dia, então, chega. E naquele primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, ele, então, sai do sepulcro. E agora, irmãos, o que acontece com a vida de Pedro modifica toda a sua estrutura, a sua pregação, a forma dele agir, a forma dele falar. Porque uma coisa é quando Pedro, ele é chamado por Jesus de Nazaré, e fala para ele: saia daí da pescaria e venha para ser um pescador agora do quê? De homens. E Pedro ouviu e seguiu a Jesus, e foi aprendendo com Jesus. Mas agora outra coisa é quando Pedro se encontra com o Jesus ressurreto, o cumprimento da promessa, o primeiro de muitos, glorificado, o Filho de Deus, ressurreto, porque agora Pedro se encontra com Jesus glorificado, que havia vencido a morte. E veja como a vida de Pedro muda, irmãos. E eu acredito que isso é um caminhar das nossas vidas também, quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus. Porque olha, quando Pedro então tem esse encontro agora com Jesus ressurreto, a sua vida começa a mudar totalmente de estrutura. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro,
no capítulo 1, versos 3 a 5, escute o que Pedro ele fala sobre Jesus Cristo e sobre esse momento. Isso já é anos 60, quase final ali da vida de Pedro já. No final da vida de Pedro, como ele via Jesus e como ele seguia e como ele andava com Jesus, mostra toda a diferença daquilo que fez Jesus Cristo, a ressurreição na vida de Pedro. Olha o que diz, verso 3 de 1 Pedro, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma, olha o que ele diz, não é uma esperança, ele diz uma esperança viva. Não é uma simples esperança, mas é uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Eu fui e peguei uma outra versão ainda mais fácil de compreender, que é a Nova Tradução Linguagem de Hoje. Essa que eu li é a NVI, a Nova Versão Internacional. Agora eu vou ler o mesmo verso 4 e 5 na versão Nova Tradução Linguagem de Hoje. Olha o que diz. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês por meio da fé. São guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada nos fins do tempo. Essa promessa de Deus é para nós. Temos nós vivido essa esperança viva e no dia da ressurreição de Cristo, a esperança de Pedro ganhou uma vida que não só lhe deu vida, mas manteve ele vivo todo o tempo, até que ele cumprisse o seu papel num momento difícil, numa situação difícil, onde ele sofria todo tipo de perseguição por causa do nome do Evangelho de Cristo. E de sem esperança, Pedro agora vai para uma esperança viva e uma esperança eterna. E essa é a mensagem que se tornou tema agora. Qual é a mensagem? A mensagem de Pedro no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 2. No verso 22, e nós vamos ler apenas três versos. Com base em tudo isso, vendo essa mudança que foi causada na vida de Pedro, qual é a mensagem? O que é que a vida dele hoje se transformou? Qual é a noção que ele tem de Deus? O sermão de Pedro, ele irá falar sobre, capítulo 2 de Atos, versos 22, a partir do verso 22. E nesse sermão de Pedro, Pedro irá falar sobre Jesus como assunto principal. E cá entre nós, irmãos, quando nós falamos de Jesus como nosso assunto principal, essa é uma verdadeira mensagem que nos promove a diferença na nossa vida, porque Pedro aqui, ele não vai mostrar um Jesus comum, mas ele vai mostrar um Jesus único, um Jesus como nenhum outro, como nenhum ser humano poderia ser. E nesse aspecto, Jesus Cristo era diferente da normalidade, ele era extraordinário. Nós cantamos canções falando da vida de Jesus, cantamos canções falando da morte de Jesus, cantamos canções falando da ressurreição de Jesus. Este Jesus, o nosso Jesus, ele é espetacular, ele é maravilhoso. E essa é uma mensagem viva. O Filho de Deus, o Messias prometido, muito antes do seu tempo. E Pedro, ele vai fazer o que agora? Aqui. E hoje nós vamos falar apenas um pedacinho. Pedro, ele irá dividir 3 linhas simples de evidência nesse sermão que ele vai dar agora. A primeira linha que Pedro vai mostrar no seu sermão é a vida de Jesus. A segunda evidência que Pedro vai mostrar no seu sermão é a morte de Jesus. E a terceira evidência que Pedro vai mostrar é a ressurreição de Jesus.
E eu disse isso no começo do culto. Não tem como eu saber da morte de Jesus ou da ressurreição de Jesus se eu não conheço quem Jesus realmente é. Conheço eu quem é o Jesus que eu tenho andado? Conheço eu quem é o Jesus a quem eu tenho procurado? Conheço eu quem é o Jesus a quem eu tenho professado? Conheço eu quem é o Jesus ao quem eu tenho me relacionado? Pois só a partir disso eu posso entender o Jesus que pagou um preço por mim, porque eu desenvolvo um relacionamento com Ele. Eu não tenho afinidade com quem não me é íntimo. E só assim eu posso realmente reconhecer o que Jesus fez por mim. E é exatamente o que Pedro vai falar agora nesses 3 versos. Ele vai mostrar nesses 3 versos que nós vamos ler a sua vida milagrosa, o significado e a importância da sua morte e a ressurreição gloriosa de Deus. Verso 22, então, de Atos 2. Logo após o Pentecoste, Pedro então vai falar para os judeus que ali estão. Ele vai então começar a mensagem dele. Ele vai dizer assim: ouçam, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. E este homem lhes foi entregue como propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque o quê? Era impossível que a morte o retivesse. Veja que Pedro, diante daqueles homens, ele havia então homens que haviam vindo de várias partes, um mundo daquela época. Na celebração do Pentecostes, ele começa a sua pregação dizendo, primeiro, sobre o quê? A vida milagrosa de Jesus. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por quem? Por Deus. Foi aprovado aonde? Nos céus. Diante de vocês por meio do quê? De milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, dos céus para a terra, aqui agora no meio de vocês. E ele termina dizendo assim: como vocês mesmos sabem, dentro de vocês, dentro da sua mente, dentro do seu coração, agora vocês tomam conhecimento de quem é Deus. E os milagres de Jesus chamavam e cativavam a atenção das pessoas. E é fácil a gente imaginar por quê. Pois eles nunca tinham visto algo assim. Eles estavam aguardando algo diferente. Estes homens ouviam nas sinagogas, ali quando eles se reuniam, falar das maravilhas de Deus. Eles ouviam falar dos profetas, eles ouviam falar de Moisés, eles ouviam falar de Davi, eles ouviam falar de tantas coisas. E agora eles têm a oportunidade de estar presenciando o próprio Deus. Pessoas naquela época também ficavam doentes, algumas até morriam por causa da sua doença. Cegos perambulavam por ali, por lá, e aleijados ficavam à beira do caminho. Pessoas passavam fome, e por falar em fome, quando se falava de Império Romano, até para respirar você pagava imposto. Era um império forte, porque eles precisavam manter o seu exército, fazer as suas construções, fazer as suas estradas, porque o Império Romano fez muitas estradas, e eles então precisavam dos seus impostos, e com isso as pessoas elas eram massacradas de todos os lados. E então Jesus aparece e começa a tocar a vida daquelas pessoas, e de repente, não só tocar a vida das pessoas, mas Jesus começa a curar aquelas pessoas. Jesus começa a fazer milagres, os cegos veem, os surdos começam a ouvir, os aleijados começam a andar, e isso começa a chamar a atenção de todo mundo que vê esse homem, esse nazareno. E isso foi para muitos deles a grande evidência de que Jesus era ao qual ele dizia ser, o Filho de Deus, que veio para fazer o quê? A vontade do
Pai, o Messias prometido. E a Bíblia registra mais de 30 milagres que foram feitos por Jesus, entre muitos outros. Quando fala, olha, ele realizou muitos milagres, às vezes não é falado que milagre foi aquele, mas nós temos a consciência de quem cruzava o caminho de Jesus, era tocado por ele. E Jesus quebrou e parou a lei natural das coisas, atuou com poder sobrenatural. Jesus de Nazaré, a Bíblia aqui diz, no verso 22, ele foi o quê? Aprovado por Deus diante de vocês por meio do quê? De milagres, maravilhas, sinais. Eles sabiam, eles viam o que Deus estava fazendo. E Jesus então tinha poder sobre doença, sobre deformidades. Jesus tinha poder sobre os demônios. E Jesus tinha poder sobre a morte. E aos que duvidavam e criticavam o seu poder, como a gente hoje muitas vezes vê, Jesus Cristo muitas vezes, quando nós falamos de Deus, você já deve ter tido essa experiência. Nós, na escola, recentemente tivemos essa experiência de falarmos de Jesus, ou de simplesmente citarmos o nome de Jesus, e a gente vê que as pessoas, a forma com que as pessoas tratam ou recebem a Jesus. E Jesus mesmo, ele diz em João 10, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. É como se Jesus ele estivesse dizendo aqui, ninguém mais pode fazer aquilo que eu faço. E eu faço isso por quem eu sou em Deus Pai. Jesus milagrosamente também dava evidências de quem ele era, e mesmo ele fala isso em referência, por exemplo, em João 14, quando ele diz, creiam em mim, quando eu digo que eu estou no Pai, e que o Pai ele está em mim, pelo menos creiam, por causa das mesmas obras. E o interessante é que talvez você vai recordar, uma certa noite, um principal religioso ali do Sinédrio, Nicodemos, ele sai da onde ele estava, e ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus ali, que ele era uma autoridade entre os judeus, então ele não queria se expor durante o dia, você conhece essa história? E ele então vai até Jesus na calada da noite, e ele veio até Jesus à noite, ele disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele sabe, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Pedro sabia disso. Pedro havia caminhado com Jesus. Pedro havia tido uma intimidade com Jesus. Irmãos, qual tem sido a experiência que nós temos tido com Cristo Jesus? Talvez para muitas pessoas a resposta é eu não sei, eu não tenho tido. E a minha pergunta é, você tem procurado andar com Ele? Você tem procurado tirar um tempo para falar com Deus? Você tem procurado ouvir a voz de Deus? Você tem procurado meditar na palavra de Deus? Você tem procurado andar com Deus? Porque nós podemos andar com Deus quando nós entramos dentro dessas palavras maravilhosas e desses ensinamentos. Nós podemos andar com Deus quando nós falamos com o Espírito Santo, pedindo a Ele que nos traga luz às Escrituras. Mas é muito comum hoje também nós escutarmos muitas outras vozes. É muito comum hoje nós escutarmos muitas outras informações. É muito comum hoje a gente acreditar naquilo que a gente vê. É muito comum hoje a gente acreditar naquilo que dizem para nós, que somente isso é verdade. Mas acreditar pela fé é algo sobrenatural e é algo de Deus. E Pedro, ele tem esse contato com Jesus, e ele começa agora a falar de uma mensagem que ele experimentou. Ele começa a falar de um Jesus que ele andou. Ele começa a falar de um Jesus que ele viu, vivo, ressurreto. Até os próprios inimigos e caluniadores de Jesus, os religiosos do Sinédrio, após Jesus, você conhece o episódio de Lázaro?
quando Lázaro ele é ressuscitado, alguns deles, algumas das pessoas, elas receberam aquilo, elas viram esse sinal, essa maravilha e creram em Jesus. Mas outros que fizeram foram contar para os fariseus que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus colocaram uma reunião no Sinédrio. E aí eles falaram assim: o que estamos fazendo? Ai, esse homem está realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos continuar fazendo isso, todo mundo vai crer, porque era evidente que Jesus estava trazendo algo diferente para a vida daquelas pessoas. Assim como Jesus traz algo diferente para nós, irmãos, hoje é dia de celebração de Páscoa, é dia de nós olharmos para Jesus e falar: Senhor, faça algo diferente na minha vida, Deus. A coisa que eu mais escuto é: eu estou cansado. A coisa que eu mais escuto: eu estou exausto. A coisa que eu mais escuto é: está muito difícil. E se nós fôssemos para a época de Pedro, quando ele escreveu, por exemplo, aquela primeira carta de Pedro, quando ele escreve aquilo, a perseguição para os cristãos daquela época iria começar, e ele simplesmente estava falando assim: eu não vou tirar vocês da perseguição, mas eu vou estruturá-los, vou dar base para vocês permanecerem firmes durante a provação que viria, porque no ano 64, Roma, ele acaba destruindo o templo, os cristãos são perseguidos, muitos são mortos, Nero era um imperador louco, Pedro vai morrer, Paulo vai morrer, e irmãos, a palavra de Deus continua nos fortalecendo hoje para as grandes dificuldades que nós temos na nossa vida. Basta nós falarmos com todo o nosso coração, porque essa palavra não é mentirosa, irmãos. Pedimos a Deus: Espírito Santo, fale conosco. Abaixe, porque muitas vezes a gente fala: Deus, fala conosco, mas fala aquilo que eu quero ouvir. Eu não baixo a minha guarda, mas eu quero que o Senhor faça a minha vontade. E enquanto Pedro lutou para fazer a vontade dele, ele não conseguiu ter uma experiência verdadeira com Deus. Mas a hora que Pedro ele se entregou para Jesus, a vida dele foi completamente mudada. Um homem de Deus, certa vez, ele falou: uma pessoa não reconhece a Cristo, uma pessoa que não reconhece a Cristo, pode até escolher dizer que não aceita a Cristo, mas ele não pode pensar em dizer que não há evidências suficientes que Jesus Cristo realizou e fez milagres. Por toda a Bíblia, por livros, pela história, nós vemos o quanto Deus, Jesus Cristo, tem feito os seus milagres na nossa vida, inclusive nos dias de hoje. David Paulson, que é um grande homem de Deus, ele diz isso, que a esperança viva de que Pedro fala é uma âncora principal, porque quando a perseguição viesse, e ela vem na vida das pessoas e viria para esse povo aqui, a esperança viva em Deus, desse Senhor, os manteria firmes, manteria firme aquele que crê em Deus. E hoje também, nos dias atuais, David Paulson ele diz isso, e olha que ele faleceu ano passado, um grande homem de Deus, e ele no tempo dele, não é? Quando ele escreveu, ele tem até um livro que fala Unlocking the Bible, ele vai livro por livro da Bíblia explicando, e é tão gostoso de ouvir as explicações dele, e ele diz assim, que hoje nos dias atuais a esperança de Deus, essa esperança viva, ela tem sido negligenciada por muitas pessoas, mas para os cristãos da época de Pedro, isso seria vital para que ele se mantivesse firme diante de toda aquela opressão que viriam contra eles. A vida milagrosa de Jesus, meus irmãos, ela é atestada por todos no Novo Testamento, que provou o poder de Deus unicamente, e nenhum outro operou tantos milagres por Deus, como o próprio Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. E se Jesus, e aqui eu fecho a minha pregação,
Se Jesus ele realizou tantos milagres assim, de pegar uma vida, curar, de pegar um morto e ressuscitar, mas lembre-se que esse morto, Lázaro, morreu novamente. De ressuscitar, de curar, de trazer pele nova para quem tinha lepra. Se Jesus Cristo teve poder e tem poder para fazer todas essas coisas, Jesus Cristo tem o poder para fazer o maior milagre de todos. E que para mim é o maior milagre que me dá esperança para passar por essa pandemia e passar por tantas coisas que nós já passamos pela nossa vida. Jesus Cristo, Ele dá o maior milagre de todos, que é a oportunidade de nos salvar. Esse é o maior milagre que nós temos. É a salvação, irmãos. É sabermos que se um dia nós fecharmos os nossos olhos aqui, seja que tempo for, se Jesus Cristo está em nosso coração, nós acordaremos com Ele aonde? Na glória. E quer maior milagre do que esse, de pegar uma pessoa e levar essa pessoa da terra para o céu? Quer maior milagre do que esse? Porque um dia a terra vai pegar a gente, verdade ou não? Tem algum ser humano que está com 150 anos hoje? Tem algum ser humano que está com 150, espera viver 150 anos? E mesmo que eles consigam muita coisa, que nem o ser humano hoje está conseguindo, antigamente morria com 70 anos, pegava uma gripe e morria. Hoje, por causa da ciência, vacinas, muitas doenças hoje são prolongadas, a gente consegue tratamentos, mas ninguém até agora venceu de viver 150 anos. E Jesus Cristo tem esse milagre através da sua ressurreição, desse plano redentor, de nos pegar com essa vida que não chega a 150 anos e de nos levar para o céu. Irmãos, nós nos olhamos aqui com a esperança do céu. Quando eu olho para vocês, eu olho com a esperança do céu. Nestes dias eu me despedi de muitos amigos, mas eu me despedi deles dizendo até logo. Eu olho para vocês, mas eu olho para o céu. Porque eu sei que em Jesus, esse é o maior milagre de todos. E quando eu olho para esse milagre, eu vejo esse povo com Pedro falando para os cristãos que viriam a passar nas igrejas ali da Turquia, onde ele foi, ele falando assim: irmãos, continuem firmes, porque a esperança de vocês é viva, ela é eterna. E isso dá toda a força para a gente enfrentar toda e qualquer situação. Porque o nosso lar se chama céu. E é isso que significa a Páscoa. É quando lá do Egito, Deus libera um povo. É quando lá do Egito, o anjo da morte não entra na casa daqueles irmãos. É quando lá do Egito, ele arranca da escravidão e traz para a salvação daquele povo. E hoje, Jesus Cristo é quando da nossa escravidão, ele nos arranca desse lugar e nos traz hoje para a redenção, para a salvação da vida eterna e reconhecer a vida de Jesus. Para mim é tudo, porque por Ele, porque dele, eu sei que eu posso continuar acreditando, irmãos. E esse, irmãos, é o meu desejo hoje, falando da vida milagrosa de Jesus. Para que assim como Pedro, ele começou a pregação dele. Esse é o primeiro versículo, versículo 22. E lembre-se, versículo 22 de Atos 2, Pedro ele fala sobre a vida de Jesus em um versículo. E na mente de Pedro passava anos de história com Cristo e anos de história que ele viveu sem Jesus. Hoje nós também temos a nossa experiência com Deus. E nós vamos estar participando hoje da Páscoa, celebrando a ceia do Senhor. Nós vamos estar celebrando essa ceia, celebrando a vida de Jesus. Eu queria muito ter feito isso antes,
de estar com vocês aqui e ter feito. E hoje a gente está falando da ressurreição de Cristo. Mas, irmãos, a vida de Jesus nos aponta para a sua ressurreição. A vida de Jesus nos aponta para o seu sacrifício e a sua morte. E nós precisamos valorizar, em especial, quando falamos desse momento de Páscoa, porque esse é o momento mais grandioso que nós temos para celebrar, irmãos. A Páscoa significa a nossa redenção, significa a nossa vitória. E você vai ver que esse Jesus, ele vai vencer a morte, e esse Jesus, ele vai nos levantar com ele em vitória pela sua ressurreição. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. E eu quero convidar você agora nessa hora. Não somente neste momento onde a gente vai falar, vai estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Mas eu quero convidar você a você fazer essa oração a Deus hoje. Falar para Deus: Deus, eu quero, Senhor, conhecer mais o Senhor, a sua vida, a sua história. Conhecer mais os seus prodígios. Eu quero caminhar mais contigo. Irmãos, essa é uma oração que, feita de coração, ela não é desprezada por Deus. Porque esse foi todo o desejo de Cristo quando ele padeceu naquela cruz do Calvário. Porque quando ele fala para os discípulos dele: Deus, eu não oro só por eles. Lembra quando ele faz a oração dos discípulos? Que ele ora para os seus discípulos? Eu não estou orando só por quê? Por eles, mas eu oro também por aqueles que crerão na mensagem deles, da palavra deles. Ou seja, de geração em geração, a palavra ela vai sendo passada. E as crianças que vocês carregam hoje no colo, essas serão as crianças que amanhã passarão esta mensagem da verdade, do Evangelho e da ressurreição de Cristo. E que vida maravilhosa nós falarmos de Jesus. Passaríamos horas falando de Jesus. E eu queria convidar você, nessa hora, que você ficasse de pé. E que você, nesse dia de celebração de Páscoa, retorno da igreja, você falasse agora com Deus, antes de nós entrarmos para cear e olharmos para o sacrifício de Jesus, que você agora pedisse ao Senhor e falasse: Deus, me ajuda, Deus, a cada dia eu andar mais contigo, perceber o seu chamado na minha vida, como Pedro ele falou, eu vou seguir o Senhor, e nessa sequência com Deus, ele teve vários problemas ali, mas ele chegou um dia a entender e ter o seu encontro com o Jesus ressurreto. E eu gostaria agora que você orasse comigo. Feche os teus olhos, faça essa oração a Deus e fala com Deus. Fala: Deus, nós vamos agora cear, Deus, juntos, celebrando e relembrando a tua morte e a tua vitória naquela cruz, Deus. Mas eu também quero, Senhor, ter uma experiência contigo. Querido e bondoso Deus, hoje é um privilégio nós estarmos juntos aqui como irmãos, falando da tua palavra, estando juntos aqui, Deus. Retornamos novamente. E estes irmãos ao qual eu congrego, muitos outros irmãos pelo decorrer da história já estiveram também assim, desse jeito, Deus. Voltando a se reunir nas dificuldades da vida, em outras épocas, em outros tempos, Deus. Quantas histórias nós vemos. Mas hoje nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, de buscar em ti e pedir: Senhor, fala conosco, o Espírito Santo fale conosco, que o Senhor transforme o nosso caminhar. Deus, hoje eu quero ouvir o Senhor me chamando como pescador de homens. Eu quero ouvir o Senhor me chamando para fazer a tua vontade. Eu quero ouvir o Senhor me chamando para tomar um posicionamento diferente. Eu quero ouvir o Senhor me chamando para viver uma vida diferente, Deus. Viver uma vida segundo os teus propósitos, com a fé e a esperança viva. Deus, eu peço por esperança viva nos nossos corações, não a esperança que o mundo oferece, Deus. Porque a esperança que o mundo oferece, nem eles, Senhor, estão sabendo gerir direito. Mas eu quero a esperança que só o Senhor pode dar. E essa esperança venha transformar a nossa vida. E que nós possamos realmente ter algo em nosso coração que brilhe, algo em nosso coração que resplandeça, e que nós possamos ver o Senhor trabalhando em nós. Eu quero te pedir, cuida, Senhor, de cada vida, cuida de cada um, no nome de Jesus. Deus, nós vamos estar agora entrando no nosso momento de Santa Ceia, Deus, relembrando
os seus momentos finais naquela reunião com seus discípulos. E dali em diante o Senhor iria seguir para o momento mais difícil, a sua entrega derradeira, a cruz do Calvário e o seu sepultamento, Senhor. Mas algo aconteceria ao terceiro dia, e Deus, nós sabemos que essa data para nós tem muito significado, porque nos traz à memória aquilo que nos traz esperança, Deus, que é a tua ressurreição, que é o primeiro dia da semana, Deus, o terceiro dia em que o Senhor estava ali sepultado. Por isso, Deus, nós trazemos à memória a tua vitória e pedimos, transforma a nossa vida, nos ajuda na caminhada, não nos abandone, Senhor, e nos ajuda a permanecer firmes em Ti, pela esperança viva. Senhor, eu quero te pedir por todos os que estão em casa, a irmãos que vão estar ceando conosco nessa hora juntos, Senhor. Abençoa cada um, a cada lar. O Senhor conhece cada necessidade de cada um, Deus. Agora vai, Deus, falando aos corações, trazendo a esperança. Sabemos que tem irmãos que estão assistindo, Senhor, de outros lugares, da Itália, de Portugal, estão assistindo do Brasil. O Senhor vê a crise que está no Brasil, Senhor, por causa dessa doença. E eu quero te pedir, Deus, traz à nossa memória agora a esperança viva, para que nós possamos continuar firmes no Senhor, Deus. E que essa nossa memória em Ti, Deus, produza fruto em nós. E que nós possamos celebrar a Tua vitória, no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, é assim, pode sentar um pouquinho? A nossa Santa Ceia, ela vai ter que ser feita, está sendo feita de uma forma diferente. O Roy, você pode me ajudar, Roy? E nós vamos estar então, o Roy vai estar passando a Santa Ceia. Você precisa de mais uma ajuda? Não dá para... não, é só um, né? Irmãos, é assim, vou explicar. Ó, Marquinhos, mas só tem um, né? Tem outro, então o Marcos vem ajudar. É assim, explicar para vocês, aqui dentro, talvez alguns já tiveram isso, aqui dentro tem um pãozinho aqui dentro, tá? E vocês então, quando abrirem, tome cuidado, porque ele vai estar bem em cima, separado. E isso é por causa dessa questão hoje de segurança, a gente não pode cortar o pão, servir, então nós precisamos manter toda uma regra. Então você vai pegar e você com cuidado vai abrindo, que é bem difícil, tá? Ele não é muito prático não, então você vai, eu fico com esse aqui. Não, pode passar, por favor. Enquanto o Gabriel então vai cantando uma canção, você vai recebendo, vai tentando abrir. Tem aí um buraquinho na cadeira onde você pode colocar, talvez para firmar, para ficar fácil. E tem esse momento com Deus, esse momento de Santa Ceia. Spirit sound, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, survival embers smoldering.
breath of God, fan us into flame. Yeah, we need a fresh wind, a fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. So we the church who bear your light, lamp of flame, city bright, King and kingdom come is what we pray. Yeah, we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Se coloque de pé. E o meu desejo, quando eu tenho essa oportunidade de fazer isso em memória do Senhor, e também de me relembrar o Jesus Cristo reunido com os discípulos dele, ele reuniu com aqueles que ele amava, aqueles que professavam a mesma fé, que estavam junto com eles ali. E esse é um privilégio para mim, porque eu posso fazer isso junto com os meus irmãos. E eu posso dizer aos meus irmãos, aqueles ao qual o Senhor hoje tem colocado junto comigo. Irmãos, a nossa vida ela tem as etapas, ela tem os seus momentos, ela tem o seu caminhar. E hoje é um momento especial, porque nesse meu caminhar, eu posso olhar para cada um de vocês e falar hoje, na Páscoa de 2021, uma Páscoa diferente das outras. O ano passado nem ela nós tivemos nos nossos lares, na nossa casa. Mas eu tenho o privilégio de celebrar o nosso Jesus, celebrar o nosso Deus, celebrar a vitória de Cristo. Que nós possamos nessa hora agradecer a Deus por esse momento. Eu quero que você agradeça ao Senhor. Vamos estar orando por esses elementos. Deus, eu quero te agradecer, porque nós temos a oportunidade de ter em nossas mãos o pão que simboliza, Senhor, o seu corpo, que foi moído naquela cruz do Calvário. E nós temos também, Senhor, o cálice que simboliza o teu sangue, que nos limpa, nos purifica de todo pecado. Um sangue que foi derramado naquela cruz por nós. E que esse sacrifício trouxe-nos a vida. Muito obrigado, Jesus, porque esta vida ela não foi só para mim, mas ela é a minha esperança viva. Porque quando eu vejo essa esperança, eu olho para a vida de cada um e eu posso dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, Deus. Abençoa cada casa que agora também se prepara para ter o seu momento de ceia. Abençoa os meus irmãos, Deus. Guarda os seus lares e que eles também possam ter um bom momento agora, um momento de santa ceia, celebrando esta vitória, Senhor, que foi a sua vida, uma vida que nos amou de tal forma que nós não temos como expressar, Senhor. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode comer do pão
e tomar do cálice, e dê graças ao Senhor por isso. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe os meus irmãos aqui, Senhor, e nós temos a oportunidade, depois de 1 ano praticamente, depois de mais 4 meses agora, poder olhar para a vida de cada um, olhar para as criancinhas, ver que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um. Eu queria agora tirar um momento que vocês me ajudassem nesse momento de oração por pessoas que estão enfermas. Irmão, a nossa oração, ela tem um poder gigantesco em Deus. A nossa oração em Deus, ela é poderosa. E muitas pessoas hoje, você talvez deve conhecer alguma que está passando uma dificuldade. Eu acredito que todos nós sabemos de alguém que está passando por uma situação complicada e difícil. Uns mais do que outros. E nessa hora eu queria convidar você não somente a orar por essa pessoa que você sabe, ou talvez por você, mas que você agora com o seu coração de amor, sabendo mais uma vez, não só conhecendo, porque eu sei que muitos conhecem a palavra de Deus, sendo relembrado da esperança viva. Sabe essa esperança viva de Pedro? Pedro é a mesma coisa, está dizendo para nós, continue orando com força e com confiança em Deus. Pelos irmãos que passam por momentos difíceis. Nós temos uma família de irmãos, que o menininho foi apresentado aqui na igreja, que é o Telzinho, na Itália. Eles estão passando um momento bem complicado e delicado com o Tel. E eles contam com as nossas orações constantemente. A Mariana, quase diariamente eu tenho tido contato com ela. Eu acredito que hoje ele deva estar saindo do hospital novamente. Ele acabou sendo internado novamente, às pressas. Mas irmãos, eles precisam muito da nossa oração. Então quando você for para casa, que você chegar na tua semana, você lembra do Theo, você lembra da Mariana, você lembra do Léo, você lembra da Laura, que são essa família, que talvez você não conheça, porque tem gente nova aqui na igreja. Mas talvez você já passou por situações complicadas na sua casa, e você sabe o quanto é duro. E o quanto é duro para mim, como pastor, ficar ouvindo porque uma criança às vezes está no hospital, e eu derramo diante de Deus e falo, Deus, cuida, Senhor. E eu conto com a ajuda de vocês, porque é duro para os pais. Outras pessoas também estão passando por momentos difíceis e procuram a igreja e pedem, pastor, pede para a igreja orar. Pastor, pede para a igreja interceder, porque nós estamos sofrendo muito, está muito difícil, está muito complicado em várias áreas, em várias situações. E eu quero pedir, meus irmãos, assim como você deve conhecer alguém que também está nessa mesma situação, que nós nos juntássemos agora, que você erguesse a sua voz ao Senhor e falasse com Deus e dissesse, Deus tem misericórdia, Senhor. Deus vai em direção a essas famílias. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos que a oração em Deus é poderosa, e quando nós aqui reunidos do Senhor, o Senhor vem, coleta essas nossas orações e age em nosso favor. Ore comigo agora, apresente as pessoas que você sabe que estão passando por necessidade, coloque essa família que está na Itália em situação difícil, como muitas outras, e todas as situações que você tem. Agora coloque os pedidos da igreja. Deus, agora nós entramos na sua presença, Deus, pedindo pela tua misericórdia, pela tua bênção, pedindo, Senhor, pelo teu agir, que o Senhor venha intervir nos momentos difíceis, Senhor, que muitos dos irmãos estão passando. E Deus, esses irmãos, eles reconhecem a tua grandeza e aonde eles podem recorrer. Deus, eles têm apresentado os pedidos à igreja que ore, colocado, Senhor, os nomes deles no caderno da nossa oração. Deus, eu te peço, ouve a nossa oração. O Senhor conhece cada nome que ali está, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade que ali está, Deus.
que agora o Senhor vá em direção a estas vidas, seja onde elas estiverem, num leito de hospital, Senhor, seja onde elas estiverem, em suas casas, Senhor, seja, Senhor, quando, Senhor, a condição dela estiver, Senhor, faça a tua obra, realiza o seu milagre, Deus, vá ao resgate destas vidas. Nós oramos e nós aproveitamos esta Páscoa, Deus, para celebrar o teu nome e declarar que nós confiamos no Senhor e a nossa esperança está em ti, Deus. E te pedimos, cuida de cada um, das famílias que aqui estão, dos meus irmãos, que estão, Senhor, em algum momento precisando de algo, em alguma situação precisando de algo. Deus, os sonhos continuam existindo, Senhor, nas nossas vidas, não parou por causa da pandemia, Deus. As nossas esperanças continuam existindo, e elas não pararam por causa da pandemia, Deus. Os nossos projetos, Deus, continuamos colocando diante do Senhor. E nós cremos no seu milagre, Deus. E sabemos que teremos muitos testemunhos para trazer, Deus, daquilo que o Senhor tem feito, em meio a tanta dificuldade. Mas o Senhor tem nos sustentado com a sua poderosa mão, no nome de Jesus. Eu te agradeço por cada casa, te agradeço por cada criança, cada filho, Senhor, aqui. Cada marido, cada esposa, Senhor, cuida de cada um, Deus, e faz-nos ter experiências com o Senhor cada dia mais. Guarda, Senhor, os nossos irmãos na saúde, guarda, Senhor, os nossos irmãos em toda e qualquer situação. Que o Senhor possa, Senhor, nessa semana falar e trabalhar, agindo em nosso meio, no nome de Jesus. Deus, eu quero encerrar este culto, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos de volta, Deus. Quero agradecer por este lugar, quero te pedir pelo culto dos ingleses amanhã, que a Páscoa deles de manhã, venha com o teu poder nesta igreja, toca a vida, Senhor, desses nossos irmãos ingleses, cuida deles. Eu quero te pedir, Senhor, pelas igrejas, Senhor, Pai, que tanto tem sofrido nesse momento e precisam do teu toque, da tua ajuda. Guarda a vida de cada pastor, a vida de cada obreiro, diáconos, Senhor, espalhados por este mundo, que são servos do Senhor. Guarda a vida deles, guarda a vida de cada família, guarda a nossa vida nesta semana. Pai, aqui no nosso país, Senhor, aqui em Londres, aqui na Inglaterra, Deus, nós estamos entrando numa semana onde estamos caminhando para o final de mais uma fase e início de outra, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor ajude o governo, que o Senhor ajude, Senhor, a estes médicos, que o Senhor nos proteja, Senhor, esta nação, Deus, pelo trabalho que tem sido realizado também, Deus, para que possamos, Deus, sair agora para uma nova fase. Guarda cada um. Guarda no nome de Jesus, guarda os países, guarda a Europa, guarda o mundo, Senhor. Entra, Deus, com a tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Bem, os irmãos sabem, vocês podem permanecer nos seus bancos, o que não pode é ter o ajuntamento, por causa das normas, das regras. Tem aqui esses quadros bem bonitos que foram colocados, se você quiser ver, tem a liberdade aqui de ver. Se você quer falar alguma coisa para o seu irmão, fique na liberdade, ok?